Você sabe o que é realmente a manutenção preventiva? Você sabe como aplicar e quando aplicar esse tipo de manutenção nos equipamentos da sua empresa? Você sabe em quais equipamentos aplicar? Sabe quanto isso custa para a sua empresa? Nesse vídeo nós vamos falar sobre a manutenção preventiva. Olá, aqui é o Jonathan da IGTeles e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre manutenção preventiva. A manutenção preventiva, de acordo com a norma NBR 5462, é o tipo de manutenção que é efetuada em intervalos pré-determinados ou de acordo com critérios prescritos, destinada a reduzir a probabilidade de falha ou degradação de funcionamento de um determinado item. Então, de acordo com a norma NBR 5462, nós temos que ficar bem atentos a 3 pontos citados na norma quanto à manutenção preventiva. Primeiro, é uma manutenção realizada em intervalos pré-determinados, ou seja, de tempos em tempos. Segundo, é uma manutenção que também pode ser utilizada de acordo com alguns critérios específicos, não só de acordo com o tempo, e também é uma manutenção que é realizada para reduzir a probabilidade de falha. Então vamos entender isso. Aqui, se você já é inscrito no nosso canal, com certeza você já viu um vídeo sobre a curva PF. Eu vou desenhar essa curva aqui novamente. Em um eixo eu tenho a performance do meu equipamento e no outro eixo eu tenho o tempo. O que acontece com a performance do meu equipamento com o passar do tempo? Cai, né? E nesse primeiro ponto de queda aqui, eu tenho o ponto P, que é o ponto de falha potencial. E aqui eu tenho o ponto F, o ponto de falha funcional. Eu sei que a manutenção preventiva é aquela manutenção realizada para reduzir a probabilidade de falha. Qual falha? A falha potencial, pois eu só posso ter aqui uma falha funcional se primeiro eu tiver uma falha potencial. Então a manutenção preventiva é a manutenção que eu vou realizar nesse espaço de tempo aqui. Tá? Então, a manutenção preventiva é a manutenção que eu vou realizar onde a performance do equipamento ainda está alta, não tem nenhum desvio na performance. Mas como eu quero reduzir a probabilidade de falha, eu vou trabalhar nesse período aqui. Não são todos os equipamentos que eu consigo aplicar manutenção preventiva, né? Eu só consigo aplicar manutenção preventiva naqueles equipamentos onde o modo de falha surge com o tempo, ou seja, a taxa de falhas ela cresce de acordo com a idade do equipamento. Apenas 11% dos equipamentos seguem esse modelo, esse padrão de falha. Eu só consigo aplicar manutenção preventiva de forma eficiente, financeiramente falando, em 11% dos meus equipamentos. Então vamos entender o seguinte: a manutenção preventiva é aquela que, de acordo com a norma, eu consigo realizar de tempos em tempos ou de acordo com critérios específicos. Que critérios são esses? Eu tenho 4 critérios principais para aplicar a manutenção corretiva, que eu também chamo de gatilhos, né? Que gatilhos são esses? Primeiro, o gatilho do tempo, que a gente já viu. Então, exemplo de manutenção preventiva com gatilho do tempo: lubrificar rolamentos a cada 6 meses com 120 gramas de determinada graxa. É uma manutenção preventiva onde o gatilho é o tempo, ou seja, 6 meses. Não importa o quanto aquele equipamento operou, se ele operou ou não, o que importa é, de 6 em 6 meses, de acordo com o calendário, eu vou disparar o gatilho e realizar essa manutenção. Um outro gatilho que eu tenho é o gatilho de horas de funcionamento, gatilho do orímetro. Esse gatilho é muito confundido com o gatilho do tempo, porém ele é bem diferente. Então, vamos imaginar o seguinte: realizar a mesma atividade, lubrificar rolamentos a cada 120 horas de operação. Então, a cada 120 horas eu vou lá e vou realizar essa atividade. Não importa se essas 120 horas foram atingidas dentro de um mês ou dentro de um ano. Só quando atingir as 120 horas que esse equipamento trabalhou de fato, eu vou fazer essa manutenção, tá? Então, essas 120 horas, supondo que eu rodei 1 hora hoje,
e amanhã eu rodo 10 horas, então eu já tenho 11 horas. Então eu vou somar só os períodos em que o equipamento estava funcionando. Quando eu atingir o gatilho de 120, eu vou lá e faço atividade de manutenção preventiva. O outro gatilho é o gatilho da produtividade. Imagina o seguinte, eu vou lubrificar os rolamentos quando eu produzir 1.200 peças. Esse seria o gatilho da produtividade. Não importa se eu produzir 1.200 peças em 1 hora ou em 1 ano. Eu só vou fazer a atividade de manutenção preventiva quando atingir as 1.200 peças que eu estipulei. Agora também eu tenho o gatilho misto. Então imagina o seguinte, o nosso carro ele usa muito isso para especificar o período de troca de óleo. Ele usa um gatilho misto, né? Se você pode trocar o óleo a cada 5.000 quilômetros ou a cada 6 meses. Aqui ele usou o gatilho do orímetro, claro que na unidade de medida de quilômetro, né, para especificar, ou usou o gatilho do tempo. O que eu atingir primeiro, eu vou fazer. Tá? Eu também posso usar o gatilho misto também com produtividade. Imagina que eu tenho um determinado caminhão fora de estrada e falo, esse caminhão vai passar por manutenção depois que ele carregar 3.000 toneladas de um determinado produto, 3.000 toneladas de um determinado produto, ou operar 2.000 horas. O que atingir primeiro eu faço manutenção. Então, eu tenho o gatilho do tempo, o gatilho de horas de funcionamento, o gatilho de produtividade e o gatilho misto. Tá? E aplico manutenção corretiva só em 11% dos meus equipamentos de forma lucrativa. Por segurança, algumas empresas a gente consegue aplicar em mais equipamentos, tá? Mas de forma lucrativa, apenas 11% dos equipamentos. Outro ponto é, a manutenção preventiva ela custa em média 3 vezes mais do que a manutenção proativa, ou seja, a manutenção preditiva usada para encontrar a falha potencial seguida de uma corretiva programada, onde eu elimino essa falha potencial ainda em estágio inicial. Por que ela custa tanto assim? Primeiro, lembra que a manutenção preventiva é aquela que eu faço para reduzir a probabilidade de falha, ou seja, falha potencial? Então, eu vou atuar aonde a performance do equipamento ainda está alta, eu não tenho nenhuma falha. Posso estar trocando peças boas aqui, posso estar jogando peça boa fora, posso estar jogando componente que não chegou ao fim da vida útil ainda no lixo, e isso me custa dinheiro. Para eu poder trocar esse componente, eu tenho que ter um planejamento prévio, eu tenho que colocar pessoas para ir lá trocar esses componentes, eu tenho que colocar pessoas para planejar essas manutenções, e isso me custa dinheiro. Aí você pode falar, Jonathan, eu posso calcular a vida útil de um componente e conseguir trocar bem no período já no fim de vida útil. Você só vai conseguir fazer isso com 11% dos componentes. Na sua tela está aparecendo um gráfico onde o John Wiley ele testou 30 rolamentos de esfera do rolamento, se eu não me engano, 6309, tá? Preciso confirmar, mas ele testou 30 rolamentos de esfera, todos sobre a mesma condição de operação, e ele começou a monitorar, todos estavam rodando na mesma condição de temperatura, velocidade, pressão no mesmo ambiente e começaram a rodar no mesmo tempo. E ele começou a testar quando que esses rolamentos iriam falhar, de acordo com o tempo. Então você pode ver que ele mediu esse número de falhas de acordo com o número de milhões de revolução que esse rolamento apresentava, no número de milhão de voltas que esse rolamento dava. Então, alguns rolamentos falharam aí já com 50 milhões de revoluções, outros chegaram a 150, outros a 200, outros chegaram a 300 milhões de revoluções. Então, se você fosse tentar calcular isso, lembrando que isso é num ambiente controlado, você pode falar para mim, Jonathan, eu vou trocar aqui então esses rolamentos quando eles estiverem com 50 milhões de revolução. Olha o tanto de rolamento bom que você jogou fora.
Você jogou muito rolamento bom, porque teve rolamento que chegou a 200, 150, 300 milhões de revoluções. Ah, vou trocar então na média, vou pegar aqui o número de 150, a metade e vou trocar. Um monte de equipamentos, um monte de rolamentos aqui já falhou, ou seja, você não conseguiu atingir o objetivo da preventiva, que era reduzir a probabilidade de falha, porque alguns já falharam, e mesmo assim, trocando com 150 mil, você ainda jogou rolamento bom no lixo. E se você chegar a trocar com 150, também você iria jogar rolamentos bons no lixo. Então, qual que é o período ideal para fazer manutenção? Quando eu já tenho uma falha potencial identificada. Eu identifico isso ainda em estágio inicial, usando a manutenção preditiva. No nosso próximo vídeo nós vamos falar sobre manutenção preditiva, como que eu aplico ela nos meus equipamentos e em quais equipamentos eu aplico e quanto ela custa para a empresa. Se você quer acompanhar esse vídeo, se inscreva no nosso canal e deixe o like nesse vídeo aqui para o YouTube te notificar quando a gente postar esse vídeo no ar. E também eu separei um material muito interessante para você, onde nós falamos sobre os 10 mitos do planejamento e controle de manutenção. Esse é um dos mitos. Muitas pessoas acham que a manutenção preventiva se aplica a todos os equipamentos, mas a gente viu que só se aplica a 11% dos equipamentos. E que é uma manutenção barata. Não é. A gente sabe que ela custa em média 3 vezes mais do que a manutenção proativa. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo e eu te vejo no nosso próximo vídeo.